Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão, consagro a Ti, Senhor, essa meditação, onde vamos alimentar o nosso espírito com a Sua. Consagro a Ti a vida do Flávio, meu marido, Senhor, toca nos lábios dele, para que ele possa entregar com autoridade, com temor, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, Senhor. Usa ele com graça, com sabedoria, para ministrar aos nossos corações. Nós estamos aqui à disposição para aprender de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais uma vez estamos aqui, mais um devocional. E parece que nunca passa esse friozinho na nossa barriga, né? Porque é muita responsabilidade da gente estar falando da palavra de Deus. A gente tem que ter um temor mesmo, porque não é de qualquer jeito. É a palavra de salvação. Então vamos lá. Seguindo no capítulo 9, né, do livro de Daniel. Vamos lá. Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o povo dessa terra. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecados contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não tendemos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a sua lei e se desviou, recusando-se a te servir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de todas as maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não o temos ouvido. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os seus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação,
Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abra os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações serão decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Glória a Deus, Pai, pela palavra do Senhor. Vamos lá, um entendimento, o que eu entendi, o que eu estudei, o que eu pude pegar dessa palavra de Jeremias. Nós estamos falando de Jeremias, né, que ele estava... Jeremias não, Daniel. Estamos falando de Daniel, que estava exilado também na Babilônia. O tempo que ocorreu de sair do Daniel, desse capítulo, o exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia começou em 605 a.C., com a primeira deportação, quando Daniel e os outros jovens foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Esse episódio do Daniel ocorre no primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, ou seja, por volta de 539 a.C., ano em que o Império Babilônico caiu para os medos e os persas. O tempo do exílio passado até o momento que estava lá com Daniel era aproximadamente 66 anos. Ou seja, já estava próximo ao tempo que Deus tinha colocado no exílio, que eram 70 anos. Então já tinha passado 66 anos, faltava 4 anos para terminar o exílio. E ali estava o Daniel, estava lendo o livro do profeta Jeremias. E ele entende que o tempo do cativeiro de Israel, 70 anos, estava próximo do fim. Isso leva a uma oração profunda de arrependimento, uma intercessão, um clamor pela misericórdia de Deus sobre o povo.
Daniel não está orando por impulso emocional, mas sim com base na palavra. Ele estava ali estudando a palavra de Jeremias. Ele lê e compreende o tempo de Deus. Isso nos ensina que nossa vida de oração deve ser alimentada pelo conhecimento da vontade de Deus, revelada nas Escrituras, né? Daniel confessa ali em oração, a gente pode ver nos primeiros versículos, que ele confessa o pecado do povo com profundidade. Ele não culpa ninguém, ele não culpa os outros, mas ele mesmo se inclui nesses pecados. Ele reconhece a justiça de Deus e clama por misericórdia. Todos nós sabemos que a gente trabalha lá no Ministério da Restauração. Como que acontece a restauração? A restauração começa quando reconhecemos nosso pecado e clamamos por graça. A gente reconhece e se arrepende dos pecados. E Deus não rejeita um coração quebrantado. É assim que funciona. E Daniel estava ali, clamando, orando. É no versículo 11 desse capítulo, fala: todo Israel tem transgredido, a tua lei se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós. Aí eu vou atrás. Que lei é essa de Moisés que tem derramado sobre ele, que tem caído sobre eles? Aqui Daniel está se referindo diretamente àquela aliança feita entre Deus e Israel no tempo de Moisés, especialmente no que foi escrito em Deuteronômio 28 e o Levítico 26. Esses capítulos apresentam de Deuteronômio e Levítico apresentam bênçãos sobre obediência e maldições para desobediência. Se o povo obedece, seria abençoado. Se desobedece, viriam maldições como derrota por inimigos, fome, doença, exílio, que é ser arrancado da terra e ser levado cativo, devastação da cidade e do templo. E foi tudo isso que aconteceu ali com o povo de Jerusalém. Tudo que Moisés, a lei de Moisés, tinha escrito, aconteceu. Em Deuteronômio 28, a gente pode listar as maldições para que o povo quebrasse a aliança. Alguns exemplos que se cumpriram no cativeiro babilônico. Por exemplo, o Senhor, está lá no versículo 25 de Deuteronômio, o Senhor os fará ser derrotados diante dos inimigos. Foi o que aconteceu com Israel. No versículo 63, tá, vocês serão arrancados da terra, a qual vão para dela tomar posse. Eles foram arrancados da terra, foram levados cativo. E no versículo 64 de Deuteronômio, o Senhor espalhará entre todas as nações, que Deus tirou todo mundo lá de Israel e espalhou entre as nações. Ali no livro de Levítico, no capítulo 26, também fala das consequências da desobediência, incluindo o exílio e a destruição do templo. No versículo 23, que fala: assim como você começou a orar, houve uma resposta. Eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Deus, ele ouve todas as orações. De todo mundo ele ouve. Aquelas orações sinceras e responde no tempo certo. Às vezes, enquanto oramos, Deus já está enviando a resposta. Daniel estava ali clamando, ele colocou pano de saco, ele colocou cera na cabeça, era uma oração fervorosa. E Daniel é muito amado, foi muito amado pelos céus. E Deus deu resposta, mandou o anjo Gabriel até ele. Às vezes, quando oramos, Deus está enviando a resposta. E Gabriel revela uma das profecias mais profundas sobre o Messias. Ele fala sobre os tempos em que o ungido seria morto e traria redenção. Quem é esse ungido? É Jesus.
Ele fala lá das 70 semanas. Essas 70 semanas, até estava conversando com a Cris, que deu um nó na minha cabeça, né? Falei, caramba, o que é 70 semanas? Porque na minha cabeça são 7 dias. E aí eu fui estudar sobre isso aí. O que é essas 70 semanas? Semanas na Bíblia é um conjunto de, pode ser de tempo. Por exemplo, é um conjunto de dia que nós vemos hoje, né? Semana, conjunto de dias, seriam 7 dias. Só que ali na Bíblia, ele não está falando em dias, ele está falando de anos. Então seria 70 semanas de anos. Ou seja, cada semana seriam 7 anos. Então seriam 70 vezes 7. Seria 490 anos. Então, essas 70 semanas apontam para um plano maior, a restauração, que não viria apenas para Jerusalém, mas da humanidade por meio de Cristo. Então, se a gente faz um cálculo, mais ou menos de quando estaria colocado, promulgado esse decreto, lá no versículo 25, que fala assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha. Então, quando seria essa promulgação desse decreto? Que começaria a contar 70 semanas, ou seja, começaria a contar 490 anos. Fazendo um estudo, essa profecia não começa com o decreto de Ciro apenas permitindo o retorno dos judeus, que seria 538 anos antes de Cristo, mas com uma ordem específica para restaurar e reedificar Jerusalém. E o início dessa contagem dos 70 semanas de Daniel, que fala lá no versículo 24 e 27, se deu com o decreto de Artaxerxes I, em 445 anos antes de Cristo, conforme Neemias, no capítulo 2, versículo do 1 a 8, quando foi dado ordem para restaurar Jerusalém e seus muros. Se a gente for lá em Neemias, você vai ver que ali é dado o decreto para que sejam restaurados os muros. A partir dessa data, desse momento lá com Neemias, é que começa a ser contado as 70 semanas, ou seja, 70 semanas vezes 7 anos, que daria 490 anos. E aí no capítulo 27, que fala: com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. Nós estamos já falando aí, depois que passou as 62 semanas, que Cristo já veio, já está no meio do povo. Então, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Então, nós podemos procurar lá em Mateus, no capítulo 26, 28, que lá no livro de Mateus fala: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Ali foi feita a aliança, onde aqui no capítulo 27 de Daniel, no versículo 27 de Daniel, a gente fala: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Ou seja, que é o tempo de uma semana são 7 anos, então seria 3 anos e meio. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Foi quando Jesus morreu. Essa última semana dos 70 anos, há duas interpretações. Uma que é uma cristocêntrica, que é cumprida em Jesus, que ele é Jesus Cristo que firmou uma aliança com muitos. Foi o que eu falei em Mateus, que durou simbolicamente 7 anos, mas foi rejeitada pelos judeus. E tem uma outra que é escatológica. A Cris explicou ontem para nós o que era escatologia, né? Que era uma coisa futura que ainda não foi cumprida. E nessa visão de escatológica, ele,
está se referindo ao anticristo, que fará um acordo de paz com Israel nos últimos dias. Esse acordo durará 7 anos, mas será quebrado na metade. Ou seja, depois que Jesus foi morto, Jerusalém seria destruído. Aqui eu tenho uma outra parte do estudo que eu fiz aqui também. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ele fala que essa última semana, que seria depois da morte de Cristo, seria também destruída pelo retiro, pelos romanos, que se viria até Jerusalém e seria destruída. E a partir disso aí, a gente viveria em guerras, viveria em tribulações até a segunda vinda de Cristo. E é o que a gente vive até hoje, né? A gente vive em guerra, vive em tribulações e aguardando a tão esperada volta de Jesus. Acho que é isso aí a palavra de Daniel que eu trouxe, Daniel 9. É bem complexo para entender, né, Daniel? Tem que ter muita responsabilidade para tá falando sobre o livro. Mas nada que o Espírito Santo nos guie e nos faça entender. Alguém quer fazer algum apontamento? Amor? Eu quero complementar com uma coisa que eu acabei de pesquisar. Uhum. Ali acho que eu não sei se é versículo ou capítulo agora, o 3. Versículo 3. Isso, fala assim, que por isso me voltei ao Senhor, Deus, com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Aí a hora que você leu, eu falei, mas por que será que ele quis dizer isso, né? Aí eu dei um Google aqui e diz que o pano de saco e coberto de cinza era um símbolo de luto. Então era para realmente expressar tipo essa tristeza que ele estava sentindo. Meio que isso. Achei legal ali. Isso é, se você vê em toda a Bíblia, os profetas antigamente, né, quando o pessoal, se alguma grande catástrofe, o que eles faziam? Eles rasgavam as vestes, se colocavam com um pano de saco e coberto de cinza. Às vezes até rapava a cabeça também, como uma forma de luto. Você vai ver, Então, Jó também, ele fez dessa mesma forma, né, quando ele perdeu os filhos, tudo aquilo que ele sofreu, ele também se prostrou dessa forma também. ontem eu não lembro se foi a Cris que falou ou se foi o que eu li que a Cris tinha deixado para ler, que era sobre o Antíoco. Agora eu não lembro aqui o que eu anotei. Ela disse para ler uma parte que estava na Bíblia católica. E eu fui ler e aconteceu bem isso que você falou, que eles rasgaram as roupas, eu acho que era o Matias, que ele rasgou as roupas, era pano de saco, meio que isso aí que você acabou de falar também. Macabeus, isso aí, Macabeus. Uhum. É bem isso mesmo, era uma forma de luto, né? Uma dor muito, muito grande que o pessoal sentia. E como que eles mostravam isso aí? Eles rasgavam a roupa, se colocavam um pano de saco, se colocava a cinza na cabeça. Essa era a forma do pessoal antigamente de estar falando Hoje em do dia, luto. nós toda vez que a expressão na Bíblia, né, fala assim, saco, né, cinzas, raspou a cabeça, esse sinal de luto, de humilhação, né, quando a pessoa está em jejum, em consagração, ela está mortificando a sua carne, ela está em luto, né, ela está se humilhando aos pés do Senhor. Então, nesse capítulo, se eu não estou com a Bíblia aqui, que eu estou dirigindo, mas, se não me engano, ele está falando ali da referência sobre um tempo de jejum, né? De estar se mortificando a sua carne. Isso mesmo, eles colocam em oração, em jejum, se veste de pano de saco, se cobre com cinza. Hoje em dia, a maneira da gente jejuar é não
colocar em evidência que a gente está em jejum, porque quem estabelece um altar aqui perde o de Cristo, né? Então, quem tem que ser exaltado é o nosso Senhor. Então, quando a gente está em jejum, a gente não deve sair espalhando para todo mundo, olha, eu estou em jejum, olha, eu sou mais santo, eu sou isso, aquilo. Né? Então, a gente deve comunicar, assim, a quem está perto de nós, né? A pessoa que convive com a gente, mas não para outras pessoas que não precisam saber disso. Até mesmo para não ser deselegante, né, com as pessoas estar de jejum. Se você estiver num ambiente de festa e você não pode comer, é só falar, não, obrigado, eu tô num propósito aqui, mas eu agradeço você. E sorria, fica com uma cara bonita, porque jejum não é ficar de cara feia, aquela cara batida. Você tem que estar feliz porque está fazendo um propósito com Deus. Amém? Amém. Pode orar e encerrar. Eu vou fazer a oração aqui, encerrando. Senhor Deus, como Daniel, reconhecendo nossos pecados e a necessidade da tua misericórdia. Clamamos por perdão, não pelos nossos méritos, mas pela tua grande paixão. Ensina-nos a orar com base na tua palavra, Senhor, a confiar nas tuas promessas e a esperar por ti. Obrigado porque, mesmo antes de determinarmos a oração, o Senhor já conhece e responde. Em nome de Jesus, o Messias prometido, oramos. Amém. Todos tenham um ótimo dia. Abençoado.